Você que é grato ao Senhor por tudo que Ele fez, dê um glória a Deus bem forte e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.
seja a nossa canção a cada dia. Obrigado ao rapper Thiago pela participação. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor, continuar adorando ao Senhor, declarando santo é o nome do Senhor. Como eu citei para você esse texto da palavra, e disse na sepultura: quem o louvará, quem o adorará? Ou seja, cabe a mim e a você que estamos vivos, amém? Você está vivo aí? Chacoalha teu irmão, você está vivo, irmão? Está vivo? Nós estamos vivos e por isso devemos adorar a esse Deus com toda a intensidade que o Senhor nos dá. Faça isso nessa manhã, continue adorando ao Senhor, declarando: santo é o nome do Senhor. Aleluia. Sua voz
Amados, muitas maneiras nós temos de louvar e adorar ao Senhor. Ofertar e dizimar é uma delas. Deus diz que Ele ama quem dá com alegria. Frente ao seu banco tem um envelope azul. Esse envelope azul é para oferta missionária. Já o envelope com a logo da nossa igreja é o dízimos e ofertas local, tá bom? Então, se você trouxe o seu dízimo, você vai colocar no vermelho. Se você quiser ofertar para as missões, para que a expansão não fique só local, você vai estar colocando aqui, amém? Para você não colocar os dízimos no mesmo envelope que é a oferta missionária. E você esteja fazendo como um ato de fé isso, porque Deus, Ele não precisa dos recursos, somos nós que precisamos para poder ter, por exemplo, a qualidade desse ministério de louvor. Se tivesse só na garganta, não ia dar para ouvir tanto como nós ouvimos agora, né? Para que pudesse a igreja estar limpinha e tudo mais, nós mesmos precisamos. E nós também colaboramos para a missão onde nós não podemos ir. Amém? Então, vamos fazer parte desse mover do Senhor. Esteja pegando então seus dízimos e ofertas e trazendo até o gasofilácio. E louvando ao Senhor, agradecendo pelo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Vamos ofertar com alegria. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Exaltamos o Teu nome, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Continua a dar sabedoria aos administradores desses recursos que foram deixados com amor no Teu altar. Nós sabemos, Pai, que Tu és fiel para nos dar maneira sob medida, recalcada, sacudida, porque Tu és fiel. E nós queremos te agradecer por poder fazer parte desta missão de levar a Tua palavra, de levar o Senhor àquelas pessoas que ainda não ouviram falar das maravilhas que Tu és. Te louvamos, recebe, Senhor, nosso louvor, nossas ofertas e dízimos, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, irmãos, podemos assentar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A razão de estarmos aqui é o Senhor Jesus Cristo. Antes de darmos continuidade à nossa programação, o pastor André tem uma palavra. Neste fim de semana, começamos ontem de tarde, nós começamos o acampar dentro das nossas crianças. Estamos com 35 crianças ali atrás e ficamos a tarde toda e nos divertimos, cantamos, brincamos, fizemos oficinas e tantas coisas que aconteceu nessa tarde e de noite. E a madrugada entrou, né? Fomos para a madrugada. Então, passamos a noite com elas, né? Tem alguns abençoados aqui que passaram também. E foi muito, muito bom. Foi um tempo muito gostoso com as nossas crianças. Elas tomaram café e estão agora na devocional, nesse outro momento ali. Nós, então, entendemos que o ministério que todo está envolvido com esse projeto, com esse trabalho, precisa descansar, né? Então, nós queremos comunicar aos pais que você pode, assim que acabar o culto, você pode descer até o salão e pegar as coisas, as malas, o colchão que você trouxe do seu filho, e o seu filho também leva para casa, né? Para você poder desfrutar aí. Eu sei que você está com saudade, né? Então, nós vamos encerrar às 10h45 ali com as crianças, tá bom? Obrigado, pastora. Nos pediu uma palavra nosso irmão Barbosa, então quero chamá-lo para vir aqui à frente, que ele possa ter uma palavra bem breve. Tem que ser bem breve por causa do nosso tempo, né? Não, 10 minutos não é possível, né, irmão? Uma palavra de 5 minutos, o irmão pode ter aqui, por favor. Amados, o objetivo é que nós teve um trabalho da igreja que ocorreu e que tem o motivo de nós termos um tempo de compartilhar, a igreja saber desse trabalho e nós temos um motivo de compartilhar para nós honrarmos, glorificarmos ao Senhor da igreja. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é sobre um trabalho que foi iniciado aqui nas instalações da igreja em 2014. E esse trabalho tinha o objetivo de atender aos haitianos residentes em Curitiba. E era uma atividade do Ministério de Expansão Missionária. Várias pessoas participaram dessa atividade. Foram diversas pessoas. Eu não vou citar o nome delas, porque senão eu acabo esquecendo de alguém, e aí fica chato, né? Então, não vou citar o nome de nenhuma, mas foram várias pessoas que participaram, e isso foi uma coisa muito boa. O trabalho consistiu, em primeiro lugar, de testemunhar a eles sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, através de palavras, através da ministração da palavra para eles. Mas também através das ações, né, de comportamento dessas pessoas que atenderam a cada um. E isso foi feito procurando ajudá-los dentro das necessidades que eles tinham e que eles apresentaram dentro daqueles momentos. Eu vou citar algumas delas. A primeira foi, né, o que puxou, foi
aprender o idioma português. Para isso foram atendidas algumas dezenas de pessoas aqui na igreja. Também a obter emprego para a manutenção da sua subsistência, e isto a gente teve a oportunidade de ver várias pessoas que foram alcançadas e que obtiveram emprego através da nossa intervenção. Na preparação de documentos para a reunião familiar no Brasil, várias famílias estão hoje morando no Brasil, vieram os cônjuges, os filhos, devido a essa ação que foi feita. Também para obter documentos, por exemplo, a carteira de motorista. Teve uma pessoa que ela tinha carteira de motorista e para validar a carteira de motorista no Brasil deu um processo bastante complicado, porque por acaso o nome dela não saiu na listagem quando eles receberam o direito de residência no Brasil. E aí foi necessário entrar com um processo contra o Estado brasileiro e tal, até que isso foi sanado. E foi com a ajuda das pessoas que entendem de leis aqui da igreja. Orientar e acompanhar a assistência à saúde, principalmente o acompanhamento pré-natal. Várias gestantes foram atendidas e foram acompanhadas, e quando saiu do hospital foi levado para casa com seus filhos e tudo mais. E também na orientação de estudos, de acordo com os interesses pessoais de cada um, em função da diversidade de objetivos de vida. Cada um tinha um objetivo de vida diferente. Então, desde que alguém que queria se formar pedreiro, então, até pessoas que queriam ir para a universidade. Nisto, várias pessoas foram preparadas para fazer o exame de equivalência na escola brasileira, desde a escola primária, a alfabetização. Várias pessoas, e todos os que perseveraram, né, neste intento, alcançou essa certificação. Após aprenderem o português inicial para se comunicar, vários deles quiseram dar continuidade, né? E aí nós tivemos que acompanhá-los para ajudar que eles obtivessem fosse para a escola regular, através do EJA e tal, e várias pessoas obtiveram resultado e continuam obtendo. Aos que se manifestaram interesse por busca pelo curso universitário, inicialmente foram 8 pessoas. Para ajudá-las, foi iniciado um trabalho aqui na igreja de preparação para eles prestarem o vestibular na UFPR e o Enem. Depois, devido à incompatibilidade de horários, dos horários possíveis da igreja e de horários que eles tinham disponível, não foi mais possível utilizar as instalações da igreja. E esse trabalho teve que ser passado para dar continuidade em um outro local. Das 8 pessoas que inicialmente manifestaram interesse, uma delas desistiu uns 2 ou 3 meses depois. Finalmente, depois ela acabou migrando, saindo do Brasil, e hoje ela está no Canadá. Ela está em Montreal, ela frequenta a igreja Filadélfia, lá em Montreal. Mas os outros 7, todos, foram abençoados com aprovação através do vestibular ou do SISU, e estão na universidade. 100%. Além disso, esses resultados serviram de incentivos para outros haitianos que atualmente estão buscando a certificação do ensino médio e buscando, né, fazer a prova. Por exemplo, um dos meninos que fez, na primeira turma que fez a prova para tirar o certificado da escola primária, ele está terminando o ensino médio no dia 20 de dezembro e vai fazer o vestibular na Universidade Federal do Paraná. No Senhor eu espero que ele passe. Isso foi tão maravilhoso que hoje, se vocês forem à noite aqui na escola chamada Cebeja Petit Lazaroto, na rua São Francisco, número 50, vai lá e ande pelos corredores e fica observando quantos haitianos estão lá estudando. Certamente eles estão lá por causa dessa semente que foi plantada através da igreja. Porque foi ali o local que nós mais encaminhamos pessoas para estudar, e quando os meninos passaram no vestibular e entraram na universidade, no meio da comunidade deles, isso se espalhou. E a referência de estudo era lá no Cebeja. E hoje, você vai lá, você vê, né? Assim, lá naquele local se fala, lá não é monolingual, lá você fala francês, crioulo, africanos,
que falam inglês se encaminharam para lá, em cima da experiência que eles viveram, obtendo resultado através daqui. Mas agora, eles necessitam, são 7 que nós encaminhamos, são 7 que começou o trabalho aqui na igreja, aqui atrás. E esses 7, certamente, por vários momentos já teve assim, que vem aquela vontade de desistir, porque não é fácil levar. Tem as dificuldades. Então é preciso que a igreja esteja intercedendo pela Gemima, pelo Stanley, pelo Jimmy, pelo Robinson, pelo Andy, pelo Selen e pelo Matthew. Esses 7 obtiveram o êxito. E tem outros dos que passaram aqui que este ano estarão fazendo as provas e que eles tenham sucesso. Mas esses 7 que passaram, que o caminho foi iniciado aqui, que nós estejamos intercedendo por eles, para que eles alcancem o objetivo. E eles alcançando o objetivo, isso será desincentivo para outros haitianos, também para brasileiros que precisam sair desse estado de morbidez, de morbidez que muitas vezes toma conta. O capítulo 11 de Hebreus, ele fala que pela fé o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E diz também que as ações continuam a falar até mesmo depois da morte. Enquanto nós estamos vivos, aqui nós devemos louvar e adorar o Senhor, como bem a pastora colocou. Mas as nossas ações falam depois da nossa morte. É maravilhoso saber que nós podemos confirmar aos nossos olhos o fato do testemunho que era impossível, porque aos olhos humanos era impossível esses meninos entrarem na universidade no Brasil e nas universidades federais do Brasil. Nós sabemos o quão difícil é para os brasileiros alcançar esse intento, mas o nosso Senhor, Ele é 100%. Todos os que perseveraram alcançaram num tempo muito menor. Foi muito trabalhoso para que eles, quando chegou no primeiro ano, e 2 passaram, e 5 não passaram, para mantê-los 5 no intento e buscar, foi difícil. E felizmente, em agosto do 7, o último começou a fazer agronomia na Universidade Federal do Paraná. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. E a isso nós tributamos a honra, a glória e o louvor ao Senhor nosso Deus. E que a ação que a igreja fez de começar aquele trabalho, ela falará depois da morte de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Parabenizamos, o trabalho que o Barbosa iniciou, juntamente, no princípio, com a nossa irmã Malvina, algumas pessoas que também ajudaram com os haitianos. E, como nós dissemos ao Barbosa, no particular, falamos aqui também, diante de todos, que as salas estão à disposição para dar continuidade a esse trabalho, como já dissemos a você anteriormente. Que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, e que essas pessoas que estão sendo tocadas, continuem sendo tocadas através da sua vida, irmão Barbosa, e com o apoio da igreja. Irmãos, eu gostaria de passar só alguns avisos bem rápidos. Classe de novos membros no 3º andar está iniciando hoje, e gostaríamos de destacar o Notas Paraná. A nossa AMAS arrecadou nesse mês de setembro, referente às notas do mês de junho, R$ 5.832,57. Isso não seria possível se não fosse a sua parceria, a sua ajuda. Portanto, continue trazendo as suas notas, tem sido bênção para essa nossa instituição. E o Campanha Kombi, eu acredito nesta causa, já arrecadou R$ 13.760. Continue divulgando, o nosso objetivo é chegar em 50 mil, para adquirirmos a Kombi, não é? E dessa forma podermos trabalhar com mais excelência na obra do Senhor. Então, quero parabenizar a todos vocês. E convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a nossa leitura. Em Lucas, capítulo 3,
Nós vamos ler a partir do verso 2. E a pergunta que eu faço para você antes da leitura é: o que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera do ser humano? O que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de nós? Com a sua graça com a sua mensagem de graça, de salvação e perdão. O que é que Deus está esperando da humanidade? Então, quando nós estivermos lendo esse texto, pensa nessas perguntas. O que Deus espera de mim com sua mensagem de graça, perdão e salvação? Olha o que diz o texto. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, vamos lembrar que nós tínhamos aqui 400 e poucos anos de silêncio. Não levantou-se profeta no meio do povo de Israel. Houve um silêncio de mais de 400 anos. E sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João no deserto. Veio a palavra de João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Cumprimento dessa palavra: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele: pois as multidões que saíram para serem batizadas, raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Até aqui a nossa leitura. Pai de amor, Deus de misericórdia, clamamos esta manhã que esta mensagem, Senhor, que foi preparada, ela venha, ó Deus, banhada no óleo do Teu Espírito, e que a Tua palavra possa motivar, Senhor, os nossos corações esta manhã, Senhor. É o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, esse texto, ele marca o início do ministério de João Batista. O início do ministério de João Batista, em cumprimento a profecias, especialmente de Isaías e Malaquias, que diria que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Senhor enviaria Elias, preparando o caminho para o Senhor. Profeta Malaquias 4:5, olha o que diz aí: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração de seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa palavra, ela vem para cumprir isso, mas o povo não percebeu. E o povo buscava Deus, aquele povo que estava no templo, aquele povo que tinha sacerdotes, aquele povo que estava sendo oprimido pelo Império Romano, mas que tinha uma vida espiritual e religiosa, não perceberam a vinda do profeta
João Batista que veio para preparar o caminho do Senhor. Mas eles deveriam. A origem geográfica do chamado, João Batista foi chamado do deserto. São sinais, a mensagem de João, que é apelo ao arrependimento, preparando o coração, a maneira como João Batista se vestia. Ele se vestia exatamente como Elias, com pelos de camelo, e dentre outros sinais, eram sinais mais que suficientes para aqueles que examinassem as Escrituras, de que que João Batista se tratava daquele profeta a quem o Senhor havia dito que traria para fazer algo novo no meio do povo. E os discípulos, os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, perguntavam também, Mateus 17, de 10 a 13, mas os discípulos interrogaram a Jesus, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Olha a pergunta. Então Jesus responde: na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Verso 12: digo-vos porém que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas suas mãos. Então eles entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Há também uma citação do profeta Isaías 43, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O termo usado para preparar é paná, e o significado dessa palavra é afastar-se ou virar para. E quando o profeta João Batista, ele trouxe a mensagem acerca do reino de Deus, acerca da palavra do Senhor, essa palavra, ela começou a provocar arrependimento, e as pessoas literalmente começaram a se afastar da vida mundana. Elas começaram a fazer uma autoanálise de si mesmas e começaram a perguntar: o que é que nós devemos fazer agora? E João então dá orientação: reparta a túnica, contente-se com o seu soldo, mude o seu estilo de vida. E aquelas pessoas, afastando-se literalmente da vida mundana, recebiam um batismo de arrependimento. No livro do profeta Amós, que viveu na mesma época de João Batista, cerca de 740 anos antes de Cristo, há um alerta de punição para Israel e Judá, devido aos seus corações endurecidos, por causa da injustiça praticada, e porque havia pendido para a idolatria e vivia como se Deus não fosse fazer nada com eles. Olha o que Amós diz, Amós 4,12, ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrarem com o teu Deus. Fazendo uma análise dos dias de hoje, se João Batista surgisse hoje, o que ele teria a dizer do nosso mundo, dessa geração e da nossa vida religiosa? Essa é uma pergunta que nós precisamos pensar. Se João Batista viesse hoje, que mensagem ele teria para as nossas vidas hoje? Já se passaram mais de 2000 anos, o Senhor Jesus disse que voltaria, e eu pergunto: estamos preparados? Você está preparado? Você está preparado? A palavra de Deus diz: prepara-te. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te afaste-se da vida mundana, consagra-se ao Senhor, santifica-se, prepara-te. E a pergunta é: você está preparado para a volta de Cristo? Você é uma pessoa salva? Você tem certeza disso? Existe a vida de Cristo fora do domingo, fora do culto,
Cristo pulsa no teu coração, no teu linguajar? As mensagens que você recebe no WhatsApp, nos grupos qual você está inserido, refletem o Cristo que tem te chamado para viver uma vida diferente, para viver uma vida que faz a diferença na sociedade e no mundo? Eu estou de fato preparado? A minha vida cristã corresponde com a vida de alguém que anda arrependido? Tem um ditado popular muito engraçado que diz que cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Por quê? Arrependido. Nós temos que viver uma vida arrependida. Existe, no nosso linguajar, existe perdão, errei, me desculpe. Posso reparar de alguma forma? Isso é vida cristã. Cristo habita em mim. Pensa, a pergunta é: você está preparado? Suas decisões estão pautadas na Bíblia? Você confessa pecados fora do culto de domingo e do momento de confissão? Isso é vida cristã. Confessar pecados, pedir perdão. Você está preparado? Amós diz: prepara-te. Essa palavra, ela continua sendo uma palavra atual, uma palavra para os nossos dias, uma palavra para a minha vida, para a tua vida, independente da classe econômica, independente do tempo de igreja. Entenda isso, não existe nenhuma pessoa boa do ponto de vista do crivo divino. Você não é bom, meu irmão. Não somos bons. Só existe um que é bom. E o Senhor, Ele nos trata com misericórdia, porque quando Ele olha para nós, Ele nos vê através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E nos vê pessoas justificadas. Ao meditar nesse texto de João Batista, na segunda-feira eu comecei a meditar nesse texto, na segunda, na terça, na quarta, e eu fiquei essa semana toda meditando nessa palavra, e eu gostaria de destacar pelo menos 3 coisas importantes nesse texto, nessa mensagem de João Batista, que deve ser aplicado para a vida daqueles que esperam a volta de Jesus Cristo. Você espera pela volta de Jesus Cristo? Amém? Eu espero pela volta de Jesus Cristo. Eu então gostaria de destacar 3 coisas importantes. Primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que a mensagem de João, que é a mensagem da palavra de Deus, que é a profecia do Senhor se cumprindo no meio do povo, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus levava as pessoas a uma profunda reflexão pessoal e confissão de pecados. Profunda reflexão pessoal e confissão de pecados. A mensagem de João levava as pessoas ao arrependimento, a mudança de mentalidade para a remissão de pecados. Sem confissão, sem arrependimento, não há perdão, não há remissão de pecados. Nós precisamos ter uma vida contínua de confissão, arrependimento para remissão de pecados. Porque pecamos. Não deve ser o desejo do nosso coração e não devemos descansar porque pecamos. O pecado deve ser encarado como um acidente em nossas vidas. Mas eu devo levar em consideração que a minha vida, que a mensagem cristã exige transformação radical. Arrependei-vos
diz João Batista. Jesus, quando começa, ele diz que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra arrependimento quer dizer mudança, metanoia, mudança de pensamento, mudança de mente. E isso significa converter-se da incredulidade à fé. Mas não acabou aí. Agora eu levanto a mão, eu recebo a Cristo, eu faço a minha pública confissão de fé, e eu quero que você entenda que só está começando. Só estamos começando, não acabou. A obra, ela precisa ser concluída. No início da minha conversão, eu aprendi uma canção que dizia: Deus começou a obra em mim e é fiel para completar até o fim. Essa obra precisa ser completada. E a obra que há de ser completada na minha vida e na tua vida, leve em consideração a minha vontade, a minha disposição em reconhecer o erro e continuar caminhando para o alvo, esquecendo, como diz Paulo, das coisas que ficam para trás, enterrar as coisas, sepultar as coisas que ficam para trás e continuar caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que temos em Cristo Jesus. E por que essa palavra? Porque algumas pessoas agem como se Deus fosse totalmente insignificante aos nossos atos, à nossa maneira de viver. As pessoas no tempo de João Batista pensavam assim. E João Batista clama por mudança de coração, um comportamento de vida santificada. A palavra de Deus diz que sem a santificação não veremos a Deus. A mudança não deve ser apenas no nosso guarda-roupa, no nosso modo de falar, no paz do Senhor. Nós aprendemos não é só deixar de falar o palavrão. A mudança tem que ser radical. Olha o que diz Romanos 14:17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deuteronômio 10:16 diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Aquele povo que não queria servir a Deus como Deus gostaria que servisse, e Deus pediu o coração daquele povo. Jeremias 4:4 diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. A pessoa que lê, você lê a Bíblia fora daqui? Você tem o hábito de ler a Bíblia na sua casa? Participamos essa semana de um velório. O irmão do nosso irmão Noel faleceu. Eu fico pensando se o seu João tivesse deixado ali um testamento para os filhos, será que os filhos iriam ignorar esse testamento? Mas tem crente que quer ser filho e que ignora o testamento, que é a palavra de Deus. Se você ler, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, em toda a palavra de Deus, existe uma única mensagem. Existe uma mensagem central. Existe uma mensagem central de graça, de salvação, de perdão. Aleluia, glória a Deus. Mas existe uma mensagem e que exige confissão, arrependimento, despertamento espiritual, confissão de pecados, reconhecimento do erro. Juntamente, o bojo é todo. Eu não posso levar apenas uma parte da Escritura para minha casa e desprezar a outra parte.
O que o Senhor quer fazer não é dar uma mascarada na nossa vida, Ele quer reformar por completo. A palavra de Deus diz que Deus, estando em Cristo, reconciliando consigo o mundo e todas as coisas. Veja, a expressão que João usa é uma expressão muito pesada às pessoas que vinham confessar os pecados a ele. Ele diz: raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Essa é a palavra. Essa expressão, ela simboliza o engano. Raça de víboras é uma expressão que simboliza a serpente que enganou Adão e Eva no deserto e que fizeram com que eles afastassem aquelas pessoas, Adão e Eva, a humanidade da presença do Senhor. E quem são raça de víboras? São aqueles que enganam os outros e enganam a si mesmos. Muitas vezes nós enganamos a nós mesmos de que pensamos que somos o que não chegamos a ser ainda. A palavra de Deus não gera mais temor no coração das pessoas. Onde está a reverência, o temor, o amor? Os escribas e fariseus da época de João, que são os religiosos, eles viviam se iludindo. Eles iludiam-se a si mesmos e iludiam os outros. E o que nós aprendemos aqui é que existe um castigo severo para aqueles que vivem no engano, andem no engano, para aqueles que enganam e vivem no engano. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14. A palavra de Deus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ter uma vida santificada, separada para Deus. Olha o que diz Lucas 12, 47. Jesus diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E Tiago, meio-irmão de Jesus, ele diz, Tiago 4,17: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E por isso, nós precisamos refletir. Preciso refletir a minha vida cristã. Existe verdade na minha vida cristã? Ou será que eu estou enganando a mim mesmo e enganando as pessoas à minha volta? Portanto, o desafio é abandonar a maledicência, a gritaria, a mentira, a religiosidade, os nossos atos de justiça. O tempo está cumprido, diz João Batista, Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Portanto, essa palavra, a palavra de Deus, não apenas essa palavra, mas as palavras que têm sido ministradas aos nossos corações, elas precisam gerar profunda reflexão, indignação em nossas vidas. Segundo lugar, que eu gostaria de destacar acerca dessa palavra, é que João Batista ele nos faz pensar no castigo. Ele fala da ira de Deus. A Bíblia não fala só da salvação, da graça, do perdão, da vida eterna, do deleite, da mesa do Pai. A Bíblia também fala da ira de Deus, do castigo, do inferno, da punição, aonde há ranger de dentes. Essa é uma palavra para nos alertar, assim como o pai alerta o filho a se conduzir de maneira assim, para que ele possa ter uma vida tranquila.
Essa não é uma palavra para nos amedrontar, mas nós precisamos pensar que é uma orientação que o Senhor está nos dando. Verso 7, dizia ele, pois, às multidões que saíram para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem está dizendo para vocês que morreu, acabou? Quem está dizendo para vocês que existe o diabo? Só existe Deus. No final Deus vai perdoar todo mundo, pode viver do jeito. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque a ira de Deus vai vir, como Ele tem dito. Tanto a ira quanto a salvação. O ser humano não foi feito para a morte. E a maior prova da salvação e da graça e da ira é que a morte passou a reinar no ser humano. O ser humano luta contra ela. Nós lutamos contra o sofrimento. O que João diria da nossa vida religiosa? Do nosso compromisso com o Evangelho? Olha o que diz o verso 9. Verso 9 diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Olha que palavra é essa. Toda árvore que não produz bom fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Será que eu... Agora, eu gostaria que você, por um instante, se visse como uma árvore. Feche os teus olhos por um instante, feche os teus olhos. Eu gostaria que você pudesse se concentrar numa árvore. Essa árvore é você. Pensa agora nos frutos que essa árvore tem produzido. Ela tem produzido bons frutos? Os frutos que têm caído do pé dessa árvore têm alimentado as pessoas no local onde você trabalha, onde você joga bola, na sua roda de amizades? As pessoas têm comido desse fruto? Ou os frutos que caem têm gerado contenda, facção, dissensão, como nós vamos ler no final dessa passagem de hoje? O machado está posto na raiz. A mensagem de João gerava temor. Aqueles que ouviam tinham expectativa e mudança e desejo de corrigir, de consertar as suas vidas. Olha o verso 10, as multidões interrogavam, dizendo: e agora, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Eu penso que é assim que eles chegavam e perguntavam: o que vamos fazer, mestre? Porque tudo isso que você está dizendo condiz com a minha vida. Eu sou um pecador, eu estou no caminho errado, a ira de Deus vem sobre a minha vida, por favor, salva-me. O que eu preciso fazer? Precisamos pensar com seriedade nessa palavra, porque existe um evangelho de autoajuda sendo pregado. Exclui a mensagem da ira vindoura. As pessoas nem pensam mais nisso, mas nós precisamos pensar com seriedade. 1 de Pedro 4, versos 17 a 19, veja o que diz a primeira carta de Pedro: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, esse dificilmente não quer dizer que ele não quer dizer que ele não vai entrar, não, mas quer dizer que o justo se salva com dificuldades, com o sofrimento, com a perseverança, com o testemunho, mesmo sofrendo angústia, dor. Esse dificilmente é isso que ele quer dizer. Não quer dizer que o justo não será salvo. Se o justo, com dificuldades, com dores, não é martirizado, se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Verso 19: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, é o que dificilmente se salva lá. Confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem,
Se você está sendo ferido, se você está sendo mal, as pessoas estão falando mal de você, continue bem dizendo. Se as pessoas estão tratando você com fome, continue alimentando as pessoas. Porque é a ocasião que o juízo comece pela casa de Deus. Ninguém deseja passar por sofrimento, faz parte da nossa natureza. Nós os evitamos. No entanto, faz parte da vida do crente e da nossa identificação com Jesus. Pedro fala de 3 tipos de sofrimento aqui. Primeiro, daqueles que não obedecem ao Evangelho. A consequência do pecado por si só gera sofrimento. A pessoa é confrontada, se não há arrependimento, o sofrimento é ainda maior. Segundo, fala daqueles que sofrem por causa do testemunho. Daqueles que sofrem com dificuldade, não é? Segundo a vontade de Deus, a semelhança de Paulo, os mártires e assim por diante, que glorificam a Deus no seu sofrimento. Mas esses receberão galardão do Senhor. E em terceiro, fala do sofrimento como punição aos ímpios, aos incrédulos, aqueles que zombam. Precisamos levar a sério o alerta de Deus aqui. A palavra, veja, irmãos, a palavra punição aparece 9 vezes, castigar 16, inferno 29, castigarei 30, castigo 82, trevas 131 vezes, não é? Tudo esse, na Bíblia está isso. Israel foi punido por causa do seu castigo. Leia e veja os castigos que Israel recebeu, a disciplina de Deus está registrado na história. O Egito, deserto, os filisteus, o cativeiro, depois os romanos, o holocausto, fazem parte da disciplina do Senhor sobre o povo. E essa palavra ela precisa mexer conosco. E eu oro para que essa palavra possa mexer com você nessa manhã. Será que existe alguma área em nossas vidas, em sua vida, em que você está fugindo da ira vindoura, não está levando em consideração a disciplina do Senhor? Estou dando brechas? Estou traindo a confiança das pessoas? Agindo de forma leviana? A palavra de Deus diz que o machado está posto à raiz das árvores. E a árvore que não produz bom fruto será cortada, lançada no fogo. Ao serem confrontadas, as multidões de sua época perguntavam: o que faremos? O que faremos? Os publicanos perguntaram: e nós, o que faremos? Os próprios soldados. Se nós também queremos, mas será que existe solução para nós também? Essa palavra também é para nossas vidas. O que nós devemos fazer? Contente com o vosso soldo, não faça falsa acusação. Aos publicanos não cobre mais do que lhe é devido, porque os publicanos se enriqueciam dessa forma. Desde que a parte de Roma fosse garantida, ele podia cobrar quanto ele queria, ninguém ia achar ruim deles. Mas o povo de Deus deve ser um povo diferente. Precisamos pensar no castigo que está preparado para os ímpios e que o julgamento começa pelo povo de Deus. E em último lugar que gostaria de destacar nesta manhã é que essa mensagem ela tem uma conotação de fazer com que as pessoas produzissem. O desafio é: produzam frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos, verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai a Abraão. Ou seja, não apegue-se à vossa religiosidade, não apegue-se ao vosso terço, não apegue-se à vossa oração de 5 minutos. É isso que ele está dizendo quando ele diz: não começai a dizer entre vós que temos por pai a Abraão. Não apegue-se à vossa tradição que não serve para nada.
Porque eu vos afirmo que destas pedras, porque tudo isso são pedras, mas até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E é aqui que se distingue aquele que crê daquele que não crê, do crédulo do incrédulo. É aqui que se distingue o trigo do joio. É aquele que produz frutos digno de arrependimento. Esse é o verdadeiro servo de Deus. Aquele que não produz, ele está enganado, vivendo no engano. Vivendo no engano. O arrependimento é: estou arrependido. Ou seja, se Deus me desse a oportunidade de voltar no tempo, eu faria completamente diferente a ação que eu tomei naquele momento que acabou dando nesse desastre para minha família, nesse desastre para o meu amigo, nesse desastre para mim mesmo. Isso é arrependimento, é o desejo de poder voltar no tempo, entrar na máquina do tempo. Como que é o nome daquele filme da máquina do tempo? De Volta para o Futuro, é esse o nome? É esse mesmo, é o desejo de entrar naquela máquina. Há momentos na minha vida que eu gostaria muito de entrar naquela máquina. Eu perdi a minha mãe com 6 anos de idade, mas até hoje eu me lembro de uma vez que eu fui mal criado com ela. Que vontade de poder entrar naquela máquina e dizer: mãe, eu te amo. Como eu estava enganado, como eu falei aquilo porque eu fui egoísta, mesquinho. Isso é arrependimento, poder voltar atrás. Nós não podemos voltar, palavras são setas que não podem voltar, mas nós podemos fazer sempre novas semeaduras. Eu posso chegar para aquele meu irmão que eu oprimi, que eu ofendi, que eu maltratei, que eu humilhei, e dizer: me perdoe, você é uma pessoa do bem, eu quero te amar, eu estava errado, eu estava assim. Isso é arrependimento, voltar atrás nas ações, procurar corrigir de alguma forma. Esses são frutos dignos de arrependimento que o cristão, aquele que vive a esperança da volta de Cristo, deve praticar. A pergunta é: qual foi a última vez que você pediu perdão à sua irmã? Que você pegou o telefone, a tua irmã que mora lá do outro lado, e você não mais a vê, e você não mais liga, porque no teu coração fica uma soberba boba. Pega o telefone, você que está de mal com um amigo, com um colega, liga para ele, se conserte com seu irmão, humilha-se você. Não, ele que estava errado, daí que é ele que estava errado, e vocês dois estão perdendo, porque ele que estava errado, e porque você está certo, vocês dois estão perdendo. Liga para ele, liga para ela, e diga: eu te amo. Nós brigamos, não vamos entrar no mérito da questão. Eu quero me consertar com você, eu não consigo mais passar um final de ano sem um teu abraço, um beijo teu. Fruto digno de arrependimento. É isso que o povo de Deus é. Esse é o cristianismo que nós precisamos viver, meus irmãos. Aquele que se humilha será exaltado, mas os que se exaltam será humilhado. Não peça perdão, não. E continua vivendo separado dos teus amigos, dos teus irmãos. É bom estarmos aqui, é bom compreendermos o reino de Deus como este lugar onde nós temos, louvado seja o nome do Senhor, para adorar, para entoar cânticos de louvor e adoração, expressar o reino com o nosso canto. É bom estarmos aqui, mas nós precisamos pensar no reino de Deus como não apenas um espaço geográfico, mas como o governo de Deus em nossas vidas. O reino de Deus está dentro de você.
E se o governo de Deus está sobre a tua vida, então você está vivendo o verdadeiro governo de Deus. Quem é que tem governado a tua vida? Nós temos a Constituição, que serve de parâmetro para o governo do nosso país. A Bíblia é a tua Constituição. A Bíblia é a nossa Constituição. E aqui está o governo de Deus. Precisamos conhecer nossos direitos, os nossos deveres. Aqui eu encontro como agradar ao Senhor, como viver uma vida digna. Versos 4 e 5. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado. Os montes e os outeiros, os caminhos do Senhor serão retificados, os cabrosos aplanados. Isso quer dizer o seguinte: não importa se você está no vale, se você está no monte, diante de Deus nós somos assim, o Senhor nos vê de uma forma só. O arrependimento, conforme João está dizendo aqui, ele é comparado à construção de uma estrada, de um caminho reto, uma estrada reta. E que se desenvolve à medida que nós vamos adquirindo conhecimento e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas. Tozer, no seu livro A Vida Crucificada, ele diz: uma coisa é acreditar na Bíblia, outra totalmente diferente é permitir que a Bíblia, pelo ministério do Espírito Santo, exerça impacto e mudança na minha vida. O problema de alguns, segundo Tozer, é crer que se lerem algo na Bíblia, já experimentaram aquilo que estão lendo. E ele diz: uma coisa é ler sobre o novo nascimento, e outra coisa totalmente diferente é nascer de novo. Uma coisa é nós sabermos o que é certo, e outra coisa é nós estarmos naquilo. Uma coisa é lermos e sabemos tudo a respeito do enchimento do Espírito Santo, e outra coisa diferente é experimentar o poderoso enchimento do Espírito Santo. Tozer diz que uma coisa é acreditar em uma promessa bíblica, e outra coisa diferente é se apoderar dela para você. Só o arrependimento, a confissão de pecados, a humilhação diante de Deus fará com que nós possamos nos apropriar dessa mensagem para as nossas vidas. Num determinado momento, John Wesley pôde dizer: eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, e hoje sou uma pessoa salva. Nós encontramos aqui orientação para os cobradores de impostos, para o povo, enfim. O bispo Mano, ele ilustra no livro Resolva com Deus isso que Tozer está dizendo da seguinte maneira. Ele diz que quando as pessoas tinham batismo, então alguns adultos, algumas pessoas da liderança iam primeiro preparar a represa e fazer a capina do mato e preparar um lugar onde aconteceria o batismo. E alguns jovens, juvenis, eles iam juntos. E quando chegavam naquele lugar, na esperança de poder nadar, refrescar e tudo mais. E diz que, certa feita, um juvenil perguntou assim: tio, posso entrar na água? Posso pular? E aquele homem falou assim: se você sabe nadar, você pode. E o menino pulou na água e começou a se afundar, e começou a se afogar, e disse: socorro. E aquele irmão teve que entrar de roupa e tudo para socorrer aquele rapazinho, e deu uma bronca nele. Você disse que sabia nadar? E ele falou assim: eu achei que sabia. O que essa palavra nos ensina? Nós devemos tomar o cuidado para achar que pensamos que estamos salvos
e que estamos preparados. A trombeta vai soar. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E eu gostaria de fazer uma leitura de Gálatas capítulo 5, que eu creio que esse texto nos ajuda a compreender o que seria produzir frutos dignos de arrependimento. Gálatas 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes são opostos um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Lascívia quer dizer luxúria, excesso, libertinagem, quer dizer idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que quer dizer contenda, disputa, discussão, sabe? Ciúmes são obras da carne, iras, discórdias, dissensão, divisão, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não é para você sair daqui derrotado. Essa é uma mensagem que às vezes nos deixa assim, puxa, eu sou o pior dos piores. Verdade, ser humano, mas você não vai sair daqui derrotado. Porque foi justamente para isso que o Senhor veio. E a mensagem de João é para que você possa sair daqui essa manhã em vitória. Você tem uma oportunidade agora de confessar o seu pecado. Você não vai vir aqui à frente, você não vai confessar pecado, mas simbolicamente, eu vou pedir para que você se coloque de pé. E você que precisa, talvez, se consertar com um filho, você que precisa ligar para uma irmã, para um irmão, você que sabe que tem alguma pendência, talvez não seja uma pendência tão séria, mas que você precisa se consertar. Você vai ligar para essa pessoa essa semana. Você vai fazer as pazes. Talvez você discutiu com o seu cônjuge. Peça perdão. Diga para ele que você o ama. Ligue para o seu pai. Ligue para o seu filho. Você tratou o seu filho talvez de uma forma... Não precisava ter usado todas aquelas palavras. Talvez foram palavras pesadas demais. Você não precisa ir no seu patrão e dizer, patrão, ó, eu não estou rendendo o que eu deveria render, mas passe a render o que você poderia render na tua empresa. Passemos a produzir frutos dignos de arrependimento. Que essa palavra possa nos levar a uma profunda reflexão e mudança do nosso comportamento para a remissão de pecados. Essa palavra possa vir e gerar temor. Devemos levar em consideração o juízo de Deus. Mas essa palavra vem, acima de tudo, para gerar frutos dignos de arrependimento. Vamos colocar em pé. Vamos ouvir essa canção que o Ministério de Louvor vai tocar.
enquanto essa canção estiver sendo tocada, você possa cantar junto com o Senhor, receber de Deus essa palavra para você. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, vem lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, vem lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, vem lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, vem lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, vem lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, vem lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Precisamos, Senhor, dessa chuva de perdão e graça. E que essa chuva venha esta manhã, Senhor, de perdão e graça, porque nós somos como terra seca. E se não temos perdão e graça para nossas vidas, não teremos para estender o perdão e a graça que os outros necessitam da nossa parte. Pai, eu oro esta manhã
para que o Santo Espírito opere em nossas mentes, opere em nossos corações. Espírito Santo, Espírito Santo, leva-nos ao arrependimento. Espírito Santo, gera temor. Ó Espírito, derrama sobre nós o perdão e graça que necessitamos. Que cada alma esta manhã seja encharcada com o teu perdão e com a tua graça, e que possa levar abundantemente para estender o perdão e a graça. Senhor, nós oramos esta manhã para que haja conserto entre amizades que foram desfeitas, familiares que se encontram sem falar. Senhor, que haja conserto na família, que haja conserto na família de Deus. Nós oramos para que as dissensões cessem, para que o inimigo perca toda a legalidade que encontrou um dia em nós, porque se o perdão do Senhor vier sobre nós e fomos lavados por essa graça misericordiosa do nosso Deus, não haverá legalidade para o inimigo agir na vida de cada irmão e cada irmã, na vida da igreja. Pai, nós clamamos que venha o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto, tenha misericórdia de nós, nos dê a sua paz, derrame sobre nós o seu perdão e graça. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor incondicional de Deus o Pai, o nosso Criador, a capacitação, o conforto e o consolo do Espírito Santo, nosso capacitador, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.